Oi, gente, tudo bom? Estamos começando mais um episódio do Conexão Saúde. Hoje eu tô com o Dr. Luiz Fernando Nunes. Bom dia. Bom dia, Manuela. Tudo bom? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigada, senhor, por ter vindo. E ter aceitado o nosso convite, né? Sim. E eu vou já começar pedindo para o senhor se apresentar um pouquinho, contar um pouco da sua experiência. Tá joia. Bem, meu nome é Luiz Fernando Nunes, né? Sou cirurgião oncológico. Eu fiz uma formação em cirurgia geral e depois eu fui para o INCA para fazer uma especialização em cirurgia oncológica. E dentro dessa especialização em cirurgia oncológica, eu foquei mais numa área de atuação em câncer de pele e sarcoma de partes moles. Depois eu fiz um mestrado, fiz um doutorado, atuando sempre sobre essa área do melanoma. Muito legal. O que é um melanoma cutâneo? O melanoma, ele é um câncer de pele que surge numa célula que é conhecida como melanócito. O melanócito, ele tem a função de produzir uma substância que é a melanina, e essa substância é que dá o tom da cor da nossa pele. E ela tem uma função, como função principal, proteger, exatamente, faz como se fosse um guarda-chuva sobre o núcleo da célula, protegendo essa célula de uma transformação maligna. E quais são os fatores de risco para esse melanoma? Existem os fatores de risco relacionados à característica das pessoas, né? Que é o fenotipo da pessoa. Então, por exemplo, pessoas de pele clara, olhos azuis, que têm um perfil mais caucasiano, têm um risco maior de desenvolver o melanoma cutâneo, não só o melanoma, como outro tipo de câncer também, do que uma pessoa com uma pele com maior quantidade de melanina, como os negros, por exemplo. Pensar um pouquinho. Aquelas pessoas que ficam vermelhas. Perfeito. Elas têm um maior risco do que uma pessoa que fica bronzeada ou um negro. Exatamente. Aquelas pessoas que têm queimadura solar, principalmente até a idade de 18 anos, aquelas bolhas, têm o maior risco de desenvolver o melanoma. Eu estava falando também das características, né, relacionadas às pessoas, mas tem uma outra característica que é relacionada à questão ambiental, que é bastante importante, de até conscientizar as pessoas, que é a exposição ao sol prolongado. Principalmente naquele período de 10 às 16 horas, onde a incidência da radiação ultravioleta é maior, e aí faz com que você tenha um risco maior de desenvolver um câncer de pele, inclusive o melanoma. Pessoas que vão curtir a praia no verão, uma semana de férias, continua com esse risco. Continua com esse risco. O melanoma está relacionado àquela exposição aguda, né? Até diferente de outros tipos de câncer que tem uma exposição crônica, por exemplo, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, em pessoas que, por exemplo, trabalham na lavoura, que tem aquela exposição crônica, muitas vezes desenvolve mais o carcinoma basocelular, esse outro tipo de câncer de pele, do que o melanoma. Então a exposição aguda é muito importante você também se precaver, né? Tá. Eu tô falando que às vezes eu fico com medo quando eu saio desse podcast. Sim. É que eu digo, você é branquinha de olho claro, o perfil, né, tem a característica fenotípica do paciente com risco maior de desenvolver o melanoma. E quais são os sinais e sintomas do melanoma? Só que eu vou sair daqui e vou começar a me analisar, né? Vai fazer um autoexame, vamos dizer assim, né? Então, o melanoma, ele não dói, né? Esse é até um perigo, porque muitas das vezes você tem uma pinta que muitas pessoas pensam que aquela pinta não é nada demais. Eu lembro de uma menina que eu atendi, ela era bem jovem, ela tinha uma pinta na panturrilha e ela dizia que aquela pinta era o charme dela. E a gente tinha indicado a remoção da pinta porque ela tinha características de risco, vamos dizer assim, para o melanoma. Então, como você reconhecer uma pinta, considerar uma pinta suspeita? Existe uma regrinha, um método mnemônico que você utiliza as letras, né, é o A, B, C, D, E, para você ajudar na identificação, diferenciar, né, uma lesão pigmentada sem risco de um melanoma. O A seria de assimetria, ou seja, você tem diâmetros diferentes na pinta. Ela não é regular, ela não é circunferencial, por exemplo. O B seria dos bordos. Então, quando você tem os bordos irregulares, como se fosse um mapa geográfico, por exemplo.
uma mancha na pele com essas bordas irregulares, a gente considera ela suspeita. O C chama atenção para a cor. Lesões com mais de uma cor, por exemplo, marrom, preto, azul, ou mais claro um pouquinho, tem um risco maior de ser uma lesão maligna. O D lembra de diâmetro. E aí o número é 6 milímetros. Lesões maiores ou iguais a 6 milímetros têm um risco maior de ser um câncer. E o E de evolução. São aquelas pintas que apresentam uma evolução, ou seja, mudaram de características. Estava comentando contigo, recentemente eu recebi uma paciente que foi amiga dela que percebeu que aquela pinta do rosto tinha mudado as características. E aí ela procurou um dermatologista, fez uma biópsia e confirmou que era um melanoma. A amiga salvou ela. A amiga salvou ela. E tem outras histórias similares a essa também. E hoje também, Manuela, você tem um exame que é a dermatoscopia. Os dermatologistas fazem, utilizam nos seus consultórios. E ele é importante porque ele faz um diagnóstico mais precoce das lesões. Você não precisa chegar a ter essas características clínicas, essas lesões maiores para se fazer o diagnóstico. Então eles utilizam não é uma câmera, é como se fosse uma lupa, né? Que aumenta o tamanho da lesão, magnifica essa imagem, e aí você consegue identificar diversas outras características que não estão visíveis ao olho nu. E com isso você consegue diferenciar se aquela lesão ela tem características de malignidade ou não. Com isso você evita que deixe passar lesões suspeitas e também evita que você faça uma cirurgia, ou seja, remova alguma lesão que, apesar de clinicamente ser um pouco mais suspeita, no exame de dermatoscopia não se mostrou tão suspeita. A gente pode dizer que o diagnóstico do melanoma pode ser feito por clínico, quando você retira essa pinta e faz a biópsia, e tem essa detecção, e também a parte da detecção dermatoscopia, que o senhor estava comentando. Perfeito. Você, diante de uma lesão pigmentada, clinicamente, ela pode ser suspeita. Quando uma lesão ela é suspeita, você indica sempre uma biópsia, porque a confirmação do diagnóstico ela é dada pelo médico patologista. É ele que vai analisar o material que você retirou, que é a biópsia, e o estudo dele vai emitir um laudo histopatológico para que a gente possa não só confirmar o diagnóstico de um melanoma, como também observar outras características dessas lesões que são super importantes para você fazer o planejamento do tratamento. Principalmente, aí eu estou falando principalmente do quanto a lesão cresceu para baixo, em profundidade. Às vezes uma lesão pode ser muito grande do ponto de vista clínico. Uma lesão pode medir 5 por 2 centímetros, mas ela cresceu para os lados. Às vezes uma lesão menorzinha, de 1 centímetro, às vezes até de meio centímetro, ela pode ter crescido mais para a profundidade, e isso sim determina a gravidade do melanoma. É o quanto que ela cresceu em profundidade. Existe até uma medida que foi desenvolvida por um médico patologista, que é o Alexander Breslow, que a gente chama de índice de Breslow, que é medido em milímetros. E esse é um dado super importante para você fazer o planejamento do tratamento. Diria o mais importante de todos os dados dentro de um exame de patologia, que muitas das vezes vem ali com várias características e você não sabe o que significa aquilo. Do que significa aquilo. E tem uma classificação, que é o Clark, que também é muito famosa, que ela surgiu na mesma época, porque o Clark e o Breslow eram 2 médicos patologistas. Foi até o Clark que primeiro verificou que é a profundidade que é importante. Só que ele utilizou os níveis anatômicos da pele. Então ele classificou como 1, 2, 3, 4 e 5. Quanto maior o número, maior o perigo, a maior a profundidade. E muitos dos pacientes, quando às vezes recebem aquele laudo Clark 4, eles associam que eles estão no estágio 4. E não é isso. Então, assim, essa classificação, muitas das vezes, para o paciente que vê o laudo e vê lá Clark 4, assusta um pouco.
Então, assim, o mais importante é você ver a profundidade de milímetros que é dada pelo Breslow. E essa profundidade ela é muito importante por quê? Porque você tem ela consegue se enraizar em outros tecidos da pele ou vai para outro lado? Por que é? Tá, importante. A profundidade, porque os vasos linfáticos e os vasos sanguíneos, quer dizer, o melanoma é um tipo de câncer de pele que pode dar metástase para qualquer parte do corpo. E existem duas vias que são diferentes que ele pode produzir essa metástase. Ele pode ir pela corrente linfática, pela via linfática, e dar metástase para os linfonodos. E ele pode ir pela corrente sanguínea, que é a via hematogênica, e dar a metástase para qualquer parte do corpo. Para o cérebro, pulmão, para o intestino, para a pele, para qualquer outra parte do corpo. E qual é a importância de se saber a profundidade da lesão, ou seja, a espessura da lesão do Breslow? Porque quanto mais profundo, maior é o risco dele invadir tanto a corrente linfática quanto a corrente sanguínea. Lesões superficiais não atingem, vamos dizer, esse sistema de drenagem. Então, o risco disso acontecer, de produzir metástase, é menor. Essa é a importância. Por isso que você tem que observar essa característica no laudo histopatológico para definir o tratamento. Tanto de qual vai ser a margem de segurança que você vai dar, quanto se você vai fazer ou não a biópsia do linfonodo sentinela, ou até mesmo quais exames de imagem você irá solicitar para fazer o estadiamento desse paciente. Saber assim, se você vai pedir, por exemplo, um PET-CT scan, uma ressonância magnética do crânio, saber qual exame que você irá utilizar. Por isso que é super importante você ter a espessura da lesão. Interessante. Você vê que o patologista é o médico mais importante nesse diagnóstico. Nesse diagnóstico, exatamente. A gente consegue fazer um autoexame para ter um diagnóstico precoce? E qual que é a importância desse diagnóstico? Tá. Bem, o autoexame sim, você consegue fazer, né? Você tem que se despir em frente a um espelho, né? E com outro espelho, você pode olhar todas as partes do seu corpo. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para um autoexame que eu acho super importante, que muitas das vezes isso não é muito comentado, porque não é muito frequente na população caucasiana. O melanoma tem maior incidência nos Estados Unidos, Europa e na Oceania. Mas em populações como o Brasil, por exemplo, na África e na Ásia, existe um outro tipo de câncer de pele, que é o melanoma, mas de outra localização, que é chamada de melanoma acral, que é o melanoma que surge embaixo da unha, na palma da mão, menos frequente, e na região plantar. E o que a gente observa nesses pacientes é que o diagnóstico é feito de forma tardia. E esse tipo de melanoma não tem a ver uma associação com a exposição solar. Ainda não sabemos qual é a causa dele. Provavelmente o traumatismo. Pessoas que trabalham descalço, que estão sob pressão nessas áreas, tanto que é mais frequente na planta do pé do que na mão. Né? E é só você olhar na palma da mão, planta do pé, embaixo da unha, essa mancha preta. E a gente observa que, como não dói muitas das vezes no início, os pacientes não pensam nesse diagnóstico. Às vezes até colegas mesmo não pensam que existe um melanoma nessa região. E às vezes faz um diagnóstico incorreto. Pensa num diagnóstico, por exemplo, um cravo plantar, um granuloma, e aí não faz o que é mais importante, que fazer a biópsia. E aí você fez a pergunta sobre a importância desse autoexame. É que o diagnóstico precoce está associado com a maior taxa de cura. Lembra que eu comentei que é o quanto o melanoma cresce em profundidade que aumenta o risco de ter a metástase, o que vai matar o paciente, que vai fazer com que o paciente evolua para o óbito, é a metástase à distância. E o risco de metástase está associado a essa invasão
esse grau de invasão do melanoma, o quanto que ele cresceu para baixo. Então, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, menos ele vai ter tido as chances de ter invadido e evoluir. A gente tem que se conhecer para... Sim. Né, tá na superfície, né? É só você olhar. É simples, né? É simples. Uma coisa simples. É simples. Não é difícil. Não é difícil, mas a gente tem que estar disposto. Aí tem que estar disposto a fazer diagnóstico, se olhar e tal. Você vê que essa amiga, colega da paciente, amiga da paciente, que fez, chamou a atenção. Eu quero uma amiga dessa. Pois é. E você sabe que isso é tão importante que em lesões, por exemplo, pessoas que são casadas, normalmente tem um diagnóstico, pessoas que têm um parceiro, né, vamos dizer assim, tem um diagnóstico mais precoce do que pessoas que não têm um parceiro. Por quê? Por exemplo, as costas. É o parceiro que vai identificar que alguma coisa mudou com maior chance de identificar, né? Porque ele vai estar olhando, às vezes as pessoas não vê, no né? dorso, né? Você não vê. E é o parceiro que fala, olha, tu tem uma pinta. Vários são os pacientes que têm apareceu aí. A vontade de ser casado. A vontade. E quais são os principais tratamentos para o melanoma? O tratamento ele é estabelecido em função do estágio da doença. Então você tem estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio 1 e 2, a doença é localizada. Então a melhor forma de tratar é com cirurgia. O estágio 3, você tem já uma disseminação para os linfonodos regionais, que são as ínguas, vamos dizer assim. Aí você tem já tratamento com imunoterapia e outras terapias que não a cirurgia. No passado, a cirurgia era a principal forma de tratamento. Ainda hoje ela tem um papel em casos selecionados. E no estágio 4, a principal forma de tratamento é também com essas novas terapias, imunoterapia, terapia-alvo. E a cirurgia, em casos também extremamente selecionados, tem o seu papel, mas não é, vamos dizer assim, a principal forma. E a gente fala muito do avanço da tecnologia, pesquisa, etc. Qual os avanços recentes no tratamento do melanoma? Do ponto de vista de cirurgia, acho que o último grande avanço foi em 1993, foi a pesquisa do linfonodo sentinela, que foi instituída por um cirurgião americano, de John Wayne, o Donald Morton. Ele, no passado, o paciente com melanoma, ele era submetido a retirar a doença no local e fazer o esvaziamento, que a gente chama linfadenectomia, das cadeias ganglionares. Então, com a introdução do linfonodo sentinela pelo Morton, você começou a selecionar quem iria se beneficiar desse tratamento, seria em torno de 20%. Hoje em dia, o linfonodo sentinela tem um papel mais para estadiamento do que mesmo para seleção do paciente para tratamento cirúrgico. E do ponto de vista dos avanços de tratamento não cirúrgico, você tem desde 2011 o surgimento de imunoterapia e terapias-alvos. São terapias que vão diretamente um alvo molecular dentro do melanoma, né? E tem a imunoterapia, que na verdade é um tratamento via um anticorpo monoclonal que vai fazer com que, vamos dizer assim, haja determinados receptores que você vai permitir que aquele teu sistema imunológico fique agindo. É um fortalecimento do teu sistema imunológico e com isso ele faz um combate do melanoma. Isso vem desenvolvendo desde 2011. Agora, recentemente, agora em junho, no início do ano, no Congresso Americano da ASCO, foi feito aí dentro dessa questão da imunoterapia, né, da estratégia de se utilizar a imunoterapia antes ou depois de uma cirurgia, foi visto agora num tratamento recente, que é chamado de NADINA, o nome desse projeto, desse protocolo de estudo, que feito por cirurgiões principalmente da Holanda, que identificou que você utilizar o tratamento para o paciente com estágio 3, utilizar o tratamento com essa imunoterapia antes, comparado ao tratamento depois, você aumenta a sobrevida desse paciente livre de recidiva em 1 ano. Ai, que bom. Isso é muito bom. Muito bom. Foi um grande avanço e eu acredito que no futuro com o evoluir do estudo, nós vamos ter novos resultados e cada vez melhores. Realmente, foi um grande avanço. A questão da imunoterapia, hoje você pode falar, às vezes, com um paciente com melanoma metastático,
ele pode falar em cura com mais frequência e segurança do que no passado. Antigamente você tinha apenas uma quimioterapia e os resultados, infelizmente, não eram tão bons e o paciente acabava tendo uma sobrevida curta quando era diagnosticado com melanoma metastático. Hoje a história está diferente. Está diferente. Que muito bom. bom. Foi muito bom. Um grande Uma abraço. boa notícia. Excelente notícia, muito bom. Uma boa notícia. E, bom, a gente já está terminando. Eu vou passar para as 2 últimas perguntas. E quais são... A gente falou muito... Você falou muito do tratamento, né, do diagnóstico, mas quais são as principais estratégias para prevenir o melanoma? Sim, eu acho que isso é até o mais importante, né? Porque sempre na medicina é melhor prevenir do que você remediar, né? Tem que depois tratar, correr atrás da doença acaba sendo mais difícil. Então, isso é muito importante, a conscientização dos métodos de prevenção que no passado não existiam. A gente ia para o sol tranquilamente, não sabia dos riscos que a gente estava correndo, né? Então, eu acho que o principal fator de proteção é não se expor ao sol. Então, são as paredes. O raio ultravioleta não atravessa as paredes. Quando você for, é claro, mas ninguém vai ficar vivendo dentro de uma bolha, dentro de casa, então a gente acaba se expondo ao sol, principalmente no nosso país, né, que tem sol o ano inteiro. Então, o mais importante é evitar aquela exposição solar prolongada no período das 10 às 16 horas. Se você for fazer uma atividade física, praticar esporte, procurar fazer atividades ao ar livre nesse período antes das 10 e após as 16 horas. Lembrar sempre de utilizar uma barreira física, como uma roupa com proteção UV, chapéus, óculos, tudo isso ajuda a proteger também. E também utilizar em áreas que são expostas em que essas roupas não cobrem esses protetores solares, né? Aí um fator de proteção solar acima de 30 já ajuda bastante a proteger a 95% dessa irradiação. Então, talvez não seja tão necessário assim, ter fatores de proteção tão alto assim, né? Sempre consultar o seu dermatologista para dar uma orientada em relação ao qual fator de proteção utilizar pela pele que tem, né? Porque existem vários tipos no mercado. E isso é muito importante buscar essa informação. Eu acredito que essas seriam as orientações principais para você evitar o câncer de pele. Eu vou fazer uma outra pergunta. Eu falei que eram 2, né? Eu vou fazer uma terceira, sim, tá? Sim. Você falou que é muito importante né, no começo não ter essa exposição até os 18 anos. Mas Sim. evitar a criança que fica brincando ao ar livre, na praia, na praça, no campo, jogar bola, etc. É difícil. E é difícil também colocar uma camisa que tenha proteção. Vai tirar, vai estar com calor, não vai querer. Ajuda já a colocar, desde pequenininho, usar o protetor. É uma coisa que a gente tem que usar em criança? Então, eu acho que é uma questão de conscientização, né? Eu acho que os pais têm que... Na nossa geração, não havia muito essa conscientização do risco de expor ao sol, você desenvolver o câncer. Então, se faz necessário uma conscientização, os pais desde cedo utilizando principalmente a roupinha, né, com proteção, o chapéu. E, como muitas das vezes, muitas das exposições, por exemplo, são provocadas pelo hábito da família de ir à praia, ou de, por exemplo, ter um barco e passear, ou ir à piscina do clube, e ter essa consciência dos pais de procurar para ficar em locais com sombra, colocar a roupa nos filhos, não ficar muito tempo naquela exposição, chamar o filho que está muito exposto ali para reaplicar o protetor solar a cada 2 horas, reaplicar quando mergulhar e aí esse protetor sai, né, na água, fazer a reaplicação. Isso realmente não é uma tarefa simples, não é fácil, nenhuma criança gosta, tenho filhos também, e eles não gostam de usar a camisa. Hoje até eles já estão maiorzinhos, então eles utilizam, né? Mas na época eu lembro que realmente não era difícil. Então o que eu procurava fazer é não ir muito a locais... numa praia para se expor, né, ao risco. Tentava reduzir isso ao máximo
Mas é claro, eles gostam de jogar futebol e muitas das vezes o local que eles estavam jogando futebol não tinha... Vai ter sombra. Não vai ter sombra, vai ter sol. Então, ele vai estar ali exposto também, sempre monitorar, né? Felizmente, eles não tiveram nenhuma, graças a Deus, nenhum deles tiveram esse tipo de queimadura que aumenta o risco. Que bom. Então, eu acho que essas são as orientações Que bom. mais importantes. E agora a última mesmo. Como que a gente pode aumentar a conscientização sobre... Aí eu não vou falar só sobre o melanoma, né? O câncer de pele em geral. Eu acho que é divulgando, né? Eu acho que é você fazendo as campanhas, divulgando nos meios de comunicação. Hoje nós temos, diferente do passado, hoje você tem as mídias sociais, que muitas das pessoas hoje têm um celular, têm acesso a essas informações. É importante também filtrar as informações, né, saber o que é uma informação de qualidade ou não, mas de qualquer maneira existe isso muito disponível na internet, em vários sites, em várias plataformas. Então eu acho que a divulgação desse conhecimento é o mais importante. É um grande desafio fazer com que essas informações cheguem às pessoas, né? Eu acho que um grande lance que poderia acontecer era ter assim, um veículo de massa, ter um personagem, por exemplo, com uma história, contando uma história de uma paciente com, por exemplo, um melanoma. Acho que com isso as pessoas se conectariam maior. Eu acho que a história contada de um personagem acaba favorecendo a divulgação. No mês passado, acho que teve o filme One Love, né, que passou nos cinemas. Ele falava sobre a história do Bob Marley. E o Bob Marley teve um câncer de pele, ele morreu desse câncer. E dele foi o melanoma acral, foi na unha, no dedão do pé, né? Então isso serve para você como divulgar, chamar a atenção para esse tipo de câncer que às vezes muitas pessoas não conhecem. Não, muito legal. Vou começar a fazer o autoexame. É importante. É importante. Doutor, muito obrigada. Obrigada pelo nosso papo, pela tua disponibilidade. Gostei bastante. Que bom. Aprendi bastante. Bacana, que bom. E espero que todo mundo tenha gostado. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar falando sobre esse tema que é tão importante e que, se diagnosticado precocemente, pode levar o paciente à cura de uma doença que acaba sendo séria se você não fizer um diagnóstico precoce, um tratamento o quanto antes. Sim, com certeza. Gente, muito obrigada por assistir a gente e até o próximo episódio.